Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Guilherme Souza, Eu sou o Danilo Jun, mais conhecido como Danjun aí nas comunidades. ele é o Dan Jun, caras. Muito E prazer. e a gente veio aqui basicamente para falar sobre os novos conteúdos que a gente está preparando para lançar dentro da comunidade do Data 2, tá? Isso inclui o Learning, a parte complementar dos conteúdos que a gente já tem lá no Learning e os workshops que a gente gravou anteriormente. Então, acho que a principal ponto sobre aqueles workshops em si, embora eles sejam muito úteis e ajudaram muitas pessoas a chegarem até aqui, provavelmente você que está assistindo é uma delas, a gente tem certeza de que aquilo poderia ser melhor feito, assim. Então, principalmente a resolução, a qualidade dos vídeos em si, a qualidade dos áudios em si. Porém, do outro lado, a gente não queria que fosse algo muito difícil de produzir, porque para esse ano a nossa ideia é que a gente produza ainda mais conteúdos. É E, um conteúdo mais atualizado, né? Alguns vídeos que vocês assistiram nos workshops antigos, inclusive tem o Builder antigo, assim, tem umas coisas que você clica que não existe mais. Então é legal dar essa. tem produto que você Tem clica produto no que você vídeo e clica não no tava vídeo. lá ainda. Isso. Exatamente. Então esses vídeos estão envelhecendo, né? Os primeiros workshops eles já datam de 2022. Faz uns bons Já 3 vai fazer anos. 3 anos de aniversário já, cara. Então, a gente queria montar esse setup novo que a gente tem agora, onde a gente consegue oferecer uma qualidade de conteúdo que é muito melhor, principalmente vídeo e áudio, imagem, captura de tela, mas que para a gente também não é algo que a gente tem que mover uma equipe de produção audiovisual para fazer isso. A gente pode de uma maneira bastante simples, qualquer pessoa da nossa equipe, e futuramente seria interessante que outros usuários de fora da Data2 pudessem produzir conteúdo aqui também, ou com a gente, ou de maneira independente, mas de uma forma simples. Hoje mesmo a gente sentou aqui e em poucos minutos a gente Estamos conseguiu. aqui só umas 3 horas tentando gravar esses 10 minutos que. Isso. Se esse vídeo tiver 10 minutos, né? Então, para que ele não tenha 20 ou 30, isso é uma outra coisa que a gente quer trazer para esses novos conteúdos, que eles sejam mais curtos, né? E granulares em temas, que seja fácil de você necessita de uma ajuda, assiste aquele videozinho de 10 minutos e resolve sua vida, e não um workshop de 2 horas. Então, para que esse não seja como os vídeos dos velhos tempos, vamos direto aos assuntos que temos, cara, para sincronizar com os senhores. Então, uma coisa interessante é que esse setup nos proporciona agora fazer coisas como isso e isso. Então, a gente tem algumas formas de apresentar esse layout da transmissão. E se a gente precisar, a gente pode sumir daqui, que é bastante conveniente para quem está produzindo aqui também. Produzidos de uma maneira que fica muito mais agradável para quem vai assistir depois e que a gente também não tem um baita trabalho com pós, mas que não fique aquela coisa com os cortes secos e muito simples. Tá alta a música? Tá ótimo. Muito bem, muito bem. Seria muito interessante que vocês pudessem devolver logo aqui mesmo no Discord, ou se você está vendo isso pelo YouTube, dentro da nossa comunidade do Discord, envie sugestões da produção em si. Não pensem em coisas que dariam muito trabalho. A ideia é que a gente consiga operar esse setup em uma única pessoa e produzir os próximos conteúdos usando ele, certo? Mostra pro. Já mostra pro pessoal dentro do Builder onde que eles acessam a nossa comunidade. Certo, certo, caras. Então, poxa, isso ficou muito elegante, caras. Aqui dentro do Builder, dá pra ver muito bonitinho, né? Seu tamanho de tela tá bom também. Some com a gente. Some com a gente daqui. E aqui, ó, neste ponto de interrogação, próximo dos atalhos de teclado, vocês conseguem ter acesso a esse painel que, se você é um usuário mais recente do Builder, eu acredito que de uns 2 anos para cá, você viu esse painel pela primeira vez quando você acessou o Builder pela primeira vez. E aqui, cara, você pode conectar através do Discord a nossa comunidade dentro do Data 2. Então envie sugestões, inclusive, de como ficaria melhor ou de como pode ser melhor produzido esses conteúdos aqui, certo? A gente tem uns atalhos de teclado que vão aparecer nas telas de vocês todas as vezes que a gente fizer, por exemplo, o uso de atalhos, como assim, olha, Option W ou Alt W, Option A, Option Shift S e tudo mais. E a gente acredita que isso seja o suficiente para a gente produzir conteúdos que sejam mais úteis e mais agradáveis de se consumir, certo? Acho que
passando aqui pelo nosso novo setup de produção de conteúdos, a gente queria falar um pouco sobre os próximos conteúdos dos quais a gente está se comprometendo a construir. A gente acredita que vamos começar por conteúdos que não são cobertos 100% pelos workshops anteriores, mas eventualmente a gente também vai reproduzir todos os workshops que a gente já tem lá, certo? Tudo para ficar nesse novo formato mais direto e mais rápido e simples de você achar o que você está procurando. Assim, cara, começando, estamos olhando uma cola aqui embaixo, mas começando por dataset, então a gente indo para essa ideia de conteúdos menores, a gente vai cobrir dataset pagination, e aí tentar cobrir todo o pagination, desde você controlar a paginação dinamicamente usando paginate, como você configura a paginação inicial, tipo size e skip, limit, todas essas limit, coisas. prev, next, todos os controles de paginação possíveis. Dataset filter, então tem muita gente que ainda tem dificuldade de compor filtros, de fazer novos filtros em tempo de execução, né, além dos filtros iniciais do dataset. Então a gente quer produzir um conteúdo somente de filters. Provavelmente quem vai produzir esses conteúdos é o Luca, do time do Data2, vocês devem conhecer ele daqui da comunidade. Dataset controls, então componentes que controlam os datasets, seja para input de dado, como inputs, text area, text fields customizados que você queira fazer, como também controlar o estado do dataset, né? Então você editar, deletar, fazer a paginação em si, ter componentes reutilizáveis que você pode fazer para um dataset e utilizar para vários outros depois. Relacionamento entre datasets, então toda a parte de master, lookup, populate depth, patchable, que permite que você edite um dataset secundário a partir de um dataset primário. É uma feature que pouca gente conhece. E é muito útil, cara. Você sabia que se você tem um dado que tem um lookup numa outra tabela, quando você dá edit nesse registro, você pode editar também o registro que ele está referenciando? Vamos poder ver isso nesses conteúdos. E, por fim, um novo conteúdo sobre aggregation e charts. Eu acho que tem uma coisa que a gente não cobre no nosso workshop de aggregations, que são as agregações por time frame, por exemplo, dia e mês. E isso é um pouco chatinho de fazer no Data2, mas é possível. Quer falar sobre os próximos conteúdos, cara? Posso falar? Outro tópico que a gente não cobriu ainda nos outros workshops é policies. A gente fala bastante de Authentication Strategy e de ID, né? ID Provider e tudo mais, mas a gente não fala muito de como aplicar policies mais diferenciadas. O mais básico que a gente sempre falou por aí foi você ir simplesmente numa rota e colocar lá Policy, Authentication Strategy, agora você precisa estar logado. Mas você pode usar a policy de um jeito um pouco mais avançado, assim, para expressar o que você quiser. Você pode fazer uma policy que deixa acessar só se estiver fazendo sol no dia de hoje, sabe? Dá para policy prevenir que um tipo de usuário não veja mais do que 10 registros por página, por exemplo? Dá para fazer umas coisas bem doidas com policy. Então, é a maneira de você proteger seu dado, colocar um nível, assim, uma camada de segurança para não ser exposto para qualquer pessoa. E policies, para quem não sabia, você consegue aplicar em muito lugar fora das rotas. Você pode aplicar no dataset, no drive, no rush, no client, em todo o Data2. Você pode aplicar policies e a gente pretende ensinar como você faz isso. Uma vez que você aprende policy para uma coisa, você provavelmente já aprendeu para o resto. Vai ter uma diferenciazinha pequena entre um lugar e outro, coisas, especificidades, mas o conceito é sempre o mesmo. Então você vai atachar a policy lá, aponta essa Authentication Strategy, vai apontar o role, que vem por default, Sim. E tem toda a parte de regras customizadas. Né? Sim. A regra customizada é para cada vez que você aponta a policy num lugar? Para cada vez, dependendo da entidade que eu colocar minha policy, a regra customizada pode ser um pouquinho diferente. Por exemplo, a regra customizada, quando você está aplicando uma policy para um dataset, ela pode ter acesso a propriedades do dataset. Já se fosse, por exemplo, o HTTP listener, eu poderia prevenir, baseado na policy, ele fazer um post de não get, por exemplo. Isso mesmo. Entendi. Muito interessante, caras. Esse até eu quero assistir. Seguindo a vida, a gente vai cobrir um pouco melhor os conteúdos referentes ao Assistant. Muito obrigado, cara. Então, hoje a gente tem uma introdução do Assistant, que foi quando começou todo esse advento de LLM e GenAI, e a gente teve a nossa primeira resposta a isso como produto dentro do Data2, permitir que as pessoas tivessem interação com esses modelos usando o Virtual Assistant. E talvez que a gente tenha dado só um overview da parte de consult, né?
de lá para cá, o Assistant ele evoluiu bastante. Então, hoje ele consegue já gerar imagens, ele consegue ouvir áudios e transcrever. Você pode mandar um texto para ele retornar esse texto como voz, ou seja, ele fala. E a gente pode usar o Assistant para fazer sumarização de conteúdos muito longos. Então, a gente Você pode usar o Assistant para ver uma imagem. Para ver uma A gente imagem. não fala muito disso. Então, ele vê, escuta, fala, pensa e gera lero-lero. É isso, né, cara? Certo? Então, acho que talvez 2 ou 3 conteúdos específicos para Virtual Assistant. HTTP Client, tá? Se você daí não lembra ou não sabe o que é um HTTP Client, nós estamos falando deste carinha aqui, ó, dentro do pacote Connect, que parece muito com Postman ou com um cliente HTTP desses que você usa por aí. Outro, Insomnia. Insomnia. Eu sempre penso noturno. Isso é só os dev novo que usa, os dev velho que nem a gente não usa. Não sabe o que é. A gente já acha o Postman moderno pra caramba. Então, basicamente tudo sobre HTTP Client, tá? Vai ser interessante a gente conectar APIs mais complexas, pensar em diferentes tipos de autenticação de APIs e como autenticar com API Key ou ALF 2.0, passagem de parâmetros e tudo mais, usando o HTTP Client, certo? E em seguida, uma vez que você tem essas APIs conectadas aqui, você não fica meio que... Quem trabalha com o dataset, ele já tem um monte de coisas prontas aqui, né? Você tem ordenação, filtro, já tem o próprio fato do dataset se carregar sozinho sem que você tenha que fazer uma request dos dados, né? Inicia a aplicação, aquela página inicial do dataset já está carregada. Então, todo esse framework de dados do Data2, como que você pode usar eles numa API externa, ou seja, dados que não estão no Data2? Toda essa parte de Custom Data Source, que é este cara aqui, ó. Também queremos ter workshops ou alguns conteúdos focados nesse cara, certo? E eu acho que dos próximos conteúdos programados é isso, né? É isso. Tem algum outro que você gostaria de fazer, cara? Eu tenho algumas ideias na cabeça. Coisas mais gerais, por exemplo, dicas do Builder, alguns truques que existem dentro do Builder para você copiar, colar conteúdo, você usar o F. É uma coisa legal. Esse vai ser muito interessante, cara. Porque às vezes a gente aprende só o básico do F lá, mas você faz tudo qualquer coisa. Eu tenho vontade de criar um conteúdo focado em, como por exemplo, como pensar em um problema, sabe? E expressar essa solução dentro do Builder. Sim. Muitas vezes eu tô falando com alguém dentro do Builder. Muda se não aparecer, gente. Legal. Muitas vezes eu tô falando com alguém e eu percebo que a pessoa não consegue enxergar o problema dela sendo resolvido ali dentro, sabe? Então, como organizar os seus pensamentos, como organizar o teu problema e começar a enxergar uma solução a partir dali dentro do Data2. Você cria, porque a aplicação final, a solução, ela não nasce pronta, né? Então, como que você faz uns rascunhos, assim, sem medo? Eu sinto que muita gente tem muito medo ainda de fazer um artboard de rascunho, escrever uma primeira versão ali. Fazer funcionar meio de qualquer jeito. Mais ou menos, aí... Pô, legal. Primeira versão tá aqui, vou fazer a próxima do lado, sabe? Como que eu começo algo do zero se eu não tenho um template parecido com o que eu quero fazer, né? Tipo, isso, né? Como que você organiza a tua ideia ali dentro. Então, eu penso em alguns conteúdos desses... Dá pra dizer soft conteúdos? Conteúdo pra assistir almoçando? Assim, sabe? Exatamente, cara. Antes de dormir, conteúdo pra ver na TV. Esses conteúdos que talvez você não precise nem ter o builder do lado pra ir fazendo, acompanhando, sabe? E eu acho que é isso, cara. Mas o mais importante de tudo é que a gente gostaria de ouvir de vocês, onde vocês sentem mais deficiências hoje dentro do Data2, onde existem gaps de conhecimento, conteúdos que vocês gostariam de consumir sobre Data2, obviamente, e qualquer outra sugestão sobre essa produção de conteúdo que a partir de agora passa a ser parte da nossa rotina dentro do Data2. Então, esperem mais conteúdos como esse muito em breve, tá? A gente ainda não tem uma rotina específica de publicação, mas a gente gostaria de que isso tivesse uma thread mais assídua desses conteúdos. Uma cadência. Uma cadência mais comprometida desses conteúdos que a gente sabe, que a gente precisa, mas que a gente tivesse livre para produzir conteúdos adjacentes. Mostrar algum case construído, poder conversar com algum usuário Data2 e a gente seguir nessa produção de conteúdo de maneira deliberada, como parte mesmo das nossas atividades.
Um último compromisso que a gente firma aqui é de que esses conteúdos relativos ao produto do Data2, eles precisam vir acompanhados de uma documentação, por escrito, tá? Então, muito interessante que a gente publique esses conteúdos, a gente consiga compor uma documentação adjacente a eles e que a gente esteja à disposição periodicamente para tirar dúvidas sobre esses conteúdos publicados, certo? Mas a gente acredita que com isso também a gente vai ter uma interação mais próxima com vocês, todos os usuários dentro da comunidade do Data2. E a gente se comunica a partir daí, sabe? Para escolher o que diabos a gente pode fazer melhor e qual direção ir. Deixa a sua sugestão então aí embaixo, seja nos comentários ou no Discord. Dá um botão, clica no botão de like se Like você e estiver dentro do subscribe. YouTube. Like e subscribe no canal do Data2 no YouTube. Cara, é isso aí, cara. Até a próxima. Boa noite.